Oi, gente. Bom, vou continuar o papo que eu coloquei aí. Acabou que fui interrompida, que eu esqueci de desligar botar o telefone no modo avião, cortou o papo. Então aí a gente vai continuar. Vim até que pra dentro, tá difícil. Lá fora tá uma barulheira. O Fred, o cachorrinho da Bia, resolveu latir aqui direto também, mas vamos lá. Eu acho que dá pra gente conversar. Então, e eu estava falando que é tempo da gente semear em solo fértil. Essa foi a mensagem que foi passada essa noite para mim que eu quero dividir com vocês. Né? A gente sabe que a gente está passando por esse momento todo, então cada vez mais a espiritualidade está preocupada conosco, com como a gente tem que se cuidar, não só se cuidar fisicamente, mas se cuidar espiritualmente. E como a gente pode se cuidar espiritualmente, às vezes a gente quer que o outro também se cuide. Então você quer fazer pelo outro, né? E isso tudo me foi passado que às vezes não dá para a gente fazer. E a gente tem que ter essa capacidade de compreensão, fazer aquilo que está ao nosso alcance, a gente orientar, a gente passar as orientações. Isso serve para tudo. O que eu estou falando é para tudo mesmo, para esse momento que a gente está vivenciando agora, até com relação a tudo isso ao nosso redor. A gente faz a nossa parte, mostra o nosso exemplo e deixa, sabe? Deixa que o outro vai ter que despertar. Então, e não adianta a gente querer semear em solo que não está pronto. Eu estou falando isso até porque o outro vídeo ficou cortado, onde eu expliquei que eu saí lá em São Paulo, saí do corpo durante a noite e eu estava numa região mais ou menos próximo ali da Cracolândia, do centro de São Paulo. E eu passei lá de madrugada e achei. Eu não passei nem lá na Cracolândia, eu passei próximo e estava muito denso o ambiente. E quando eu adormeci, eu consegui sair do corpo, eu quis voltar para o meu corpo, porque eu fiquei com medo do que tinha ao meu redor. Eu achei que era uma coisa muito forte, que eu não ia aguentar fazer o trabalho, ou lá o que fosse, ou até ver as coisas, e voltei para o corpo. Então, me senti culpada com isso, a Nana que tá se mexendo ali atrás. Nana, vem pra cá. E não vocês vão ouvir barulhos, movimento no quarto, não são os trevosos, não, é a Nana Trevinha. Então, e aí o que aconteceu? Eu me senti culpada, né? Nesse outro vídeo aí eu falo por não ter ajudado, por ter voltado para o corpo, mas essa noite me foi mostrado que a gente tem realmente que conhecer os nossos limites, as nossas capacidades, cada vez mais isso está sendo importante. Não adianta você querer fazer e além da sua capacidade, é tempo da gente se cuidar e da gente se poupar, principalmente. Gente, a gente tem que poupar a nossa energia. Nós estamos com um vírus maluco aí no ar, mutante, que ele reinfesta. Então, a gente tem que estar com o nosso corpo bem equilibrado, a gente tem que estar com o nosso corpo num nível energético bom para se defender de tudo isso que está ao nosso redor. Então não adianta você querer se desgastar, fazer coisas. Não é você abandonar nem virar as costas para os outros, mas é você fazer a sua parte e saber entender até onde você vai ser ouvido, até onde realmente aquele solo está fértil e vai valer a pena você investir a sua energia naquele terreno. Foi isso que foi passado e eu estou dividindo com vocês. Cada vez mais a gente vai perceber que as pessoas, quem não quer se cuidar, seja no físico ou espiritualmente, elas vão rejeitar qualquer tipo de ajuda. Elas estão fechadas em si mesmadas, né? Nas crenças, no tipo de pensamento delas, nas escolhas que elas fazem, e não adianta você tentar demovê-las. Não adianta, você só vai se desgastar e com isso você vai adoecer. Tá? Do lado de lá, a maior preocupação da espiritualidade, da galera que está nos auxiliando, é o nosso desgaste físico e emocional, porque a gente vai lidar com cada vez mais pessoas mais estressadas, com medo. A gente vê que a energia do medo está pairando aí. Agora está muito pior, porque a primeira todo mundo ficou com medo, ficou em casa e tal. E aí viu que não, tá brando, não chegou até aqui, tá tranquilo, passou pela primeira ondinha. Agora que todo mundo relaxou, e eu já vinha falando que isso ia acontecer, que a espiritualidade vinha avisando,
E isso ia, o medo ia intensificar e realmente tá, a gente já está de novo com os hospitais já ficando lotados, a doença está chegando perto da gente, né? Então, com certeza, isso tudo, as pessoas vão estar mais. Quem está despreparado vai estar com mais medo, mais agressivo, mais desesperado. O que a gente pode fazer nesse momento? É você perceber que realmente aquela pessoa está receptiva, você vai ajudar. Agora, se aquela pessoa não quer ajuda, você não se desgaste ali, porque você precisa cuidar de você. Agora, isso você tem que encontrar o ponto de equilíbrio para fazer sem revolta, sem julgamento, sem criticar o outro. Olha que dificuldade, né? Mas esse é o nosso exercício. Quem realmente está desperto tem que fazer isso agora, sabe? É se cuidar de verdade. Mas não é um se cuidar também egoisticamente, não é isso. Olha quanta coisa a gente vai ter que ponderar para a gente conseguir passar por essa situação toda aí com louvor, né? Então, esse é o tempo que diziam que nós seríamos cobrados. Estamos sendo cobrados realmente, de alguma forma, né? A gente precisa agora colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu: a paciência, a compaixão, a generosidade, principalmente. Tá? A gente vai ter que aprender a lidar com todas essas pessoas que estão numa vibe muito diferente da nossa. Não é fácil. Não é fácil. Né? E compreender, principalmente, a gente que gosta de ajudar, quem gosta de ajudar aí, que você vai ajudar somente aqueles que quiserem a ajuda. Não adianta você forçar ninguém. Então, até aquela experiência que eu passei lá pela aquela região próxima a Cracolândia, é porque aquelas pessoas, aquelas essências, aqueles espíritos, aquelas consciências que estão ali, tanto encarnadas quanto desencarnadas, estão naquele estágio. De alguma forma, seja nessa vida ou em outras, elas estão sendo consequências das escolhas que elas fizeram. E não importa a gente falar, porque a gente sempre tem a opção de escolher uma coisa melhor, bacana, e uma coisa ruim. Às vezes a gente vai pelo caminho que a gente acha que é mais fácil e se estrepa. Então, aquelas pessoas que estão passando por aquele tipo de problema ou qualquer outro tipo de problema, a gente tem que, primeira coisa, pensar. Não é você dizer, dane-se. Não é isso. Mas você entender que elas estão ali porque são consequências das escolhas, das más escolhas que elas fizeram. Ponto. É o primeiro ponto. Então você tem que olhar até com compaixão. Poxa, ele não soube escolher. Ele vem aí ralando diversas encarnações e não soube escolher. Posso ajudar se ele pedir ajuda, se ele quiser ajuda. Se ele não quiser ajuda, é porque justamente ele ainda continua vibrando naquelas más escolhas. Você não tem como ajudar uma pessoa que agora já vem já há muito tempo vibrando, escolhendo se drogar, assaltar as pessoas na rua, fazer maldade, ele ainda vibra na crueldade. Você não tem como se aproximar de uma pessoa dessa e dependendo do estado que você estiver, não adianta você pensar, porque a espiritualidade vai me salvar. Não é assim. A gente está encarnado aqui, nós temos as nossas limitações físicas, orgânicas. Nem sempre a gente está vibrando num padrão vibratório um pouco mais alto, acelerado, que permita que a espiritualidade atue junto a gente e nos defenda. Gente, é tempo da gente crescer. Não ficar só acreditando em historinhas que contaram pra gente, que é a nossa defesa, porque a gente tem os protetores, tá? Nós temos, mas depende da gente também, de nós nos colocarmos numa posição que permita que eles nos protejam, que permita que eles atuem junto de nós, tá? É tempo da gente conseguir entender de verdade como funciona o mecanismo. A gente aprender a se comunicar com a espiritualidade de verdade, sabe? Da gente receber as informações do lado bom da força mesmo. E para isso a gente tem que mudar. A gente tem que ser assertivo. A gente não pode ser agressivo. A gente tem que ser coerente. A gente tem que agir. Isso aqui, nossas mãos, tem que agir de acordo com o que a gente pensa. Você não pode destoar. Você tem que agir na sua essência mesmo,
Não importa o estágio que você está, mas você tem que ser coerente. Tem que ser coerente. É lógico que quanto melhor, mais generoso, mais altruísta você for, você vai agir de uma forma melhor, mais altruísta, e você vai estar conectado com o quê? Com seres mais altruístas, mais generosos, que pensam no bem, que vão tentar te auxiliar. É lógica, gente, é coerência. Não adianta você ser uma pessoa egoísta, você ser uma pessoa extremamente materialista, que você vai se conectar com seres assim, que de repente eles não vão saber te orientar tão bem em determinadas situações. Aí você faz as más escolhas. Eu espero que vocês consigam alcançar. Né? Então não é também você virar as costas para o irmão, você olhar, só de você compreender a situação que ele está e também compreender a sua incapacidade de ajuda, né? Isso também é você se autoconhecer e é você saber que nem sempre ninguém aqui é super-herói. Nem sempre você vai conseguir salvar a humanidade. Aliás, nem sempre não, a gente não vai conseguir salvar a humanidade. O que a gente veio para fazer aqui é semear a bondade, semear a generosidade, semear o amor. Mas para isso o solo tem que estar fértil, tá? Eu espero ter passado essa mensagem para vocês. Né? Eu sempre digo que tudo que eu recebo eu compartilho com vocês. Às vezes a minha mente fica um pouquinho mal. Eu me sinto extremamente responsável por tudo que eu faço. Então, quando eu fiz aquele relato, que eu até falei no outro vídeo ali, você recebe 1000 elogios, mas aí uma pessoa vem e coloca, quando você é responsável, aquilo bate dentro de você e diz, poxa, será? De repente tem razão, eu deveria ter ajudado. E aí nessa, eu recebi essa orientação essa noite e me disse que não é bem por aí, né? Então, venho dividir com vocês. A gente tem que fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance realmente para ajudar o outro, mas depende do outro querer ser ajudado, dele ter amadurecido, ter saído daquela vibe que ele estava, mais baixa, mais densa, ainda vibrando numa negatividade, nas coisas ruins, ele querer realmente sair daquilo para que você possa ajudar. Né? E eu sempre vou repetir de novo, já tem diversos vídeos meus aí, eu já falei, já contei essa história um monte de vezes, que uma vez eu estive num centro de Umbanda, conversando com uma preta velha, um preto velho, né, uma entidade, que disse, minha filha, quando você for ajudar alguém, você é uma pessoa muito legal, você está sempre querendo ajudar, mas quando você quiser ajudar alguém, que a pessoa estiver lá no fundo do poço, você for ajudar, você nunca estenda a sua mão. Você pega um pedaço de madeira, um galho e dá para a pessoa. Porque às vezes aquela pessoa ali, se ela sentir qualquer coisa, ela vai querer te puxar para dentro do poço. Se você perceber que essa pessoa quer te puxar para dentro do poço, você tem discernimento e mesmo infelizmente você vai soltar o galho para você não se afundar com ela. Porque tem pessoas que são assim, né? Você vai ajudar e ela não quer ajuda e ela só quer te puxar para baixo também. Então, eu trouxe esse conselho para o resto da minha vida e toda vez que eu, às vezes, quero ajudar, eu lembro, eu digo, não, a gente pode ajudar quem quer ser ajudado. Agora, se a pessoa também quer te afundar ali, né? E, infelizmente, em determinados locais, aquelas pessoas estão ali ainda vibrando naquilo e não são só elas fisicamente. A gente tem todo um grupo espiritual negativo atuando ali também. Então você não vai conseguir lutar com aquilo. Você vai acabar se enfraquecendo energeticamente. E não é tempo da gente se enfraquecer energeticamente, não. É tempo da gente guardar nossas energias para o nosso corpo, para poder se defender dessa agressão física que está no ar aí, que é esse vírus. Tá? Então, mantenham um otimismo, que isso vai passar, com certeza, mas a gente tem que saber se cuidar. Estejam mantendo sempre bons pensamentos, estejam atentos a tudo que está se passando ao seu redor, não caiam na pilha de ninguém. Gente, eu falo isso mesmo, eu sou chata, eu agora vim, esse final de semana e viajei pela estrada, eu vejo como tem muita gente provocando umas outras no trânsito. Eu via com o Raul dirigindo, eu digo, deixa, porque o caminhão fechou, porque não sei o que. Deixa,
Ele vai com Deus, ele tá nervoso, a gente sabe o problema dele. Ele fica, eu como é que é, copiloto ali, só acalmando o piloto. Calma, calma. E é isso que a gente tem que fazer. A gente que está num outro estágio, que está numa vibe legal, vamos acalmar quem está mais estressado, não vamos ficar botando lenha na fogueira, nem fazendo as pessoas gastarem energia com coisas desnecessárias. É isso que a galera negativa quer. Que a gente gasta as nossas energias brigando, sabe? Fazendo besteira por aí, é para ficar mais debilitado. E aí o vírus faz a festa. Vamos ser espertos. É tempo da gente ser esperto. Tá bom? Mas, ao mesmo tempo que a galera negativa tá agindo, a positiva tá aí, ó, tentando nos ajudar de todas as formas. Para isso é só a gente ter olhos para ver, ouvidos para ouvir, saber se comportar para poder receber as mensagens deles lá. Tá bom? Beijos, mais uma vez, muito obrigada e fiquemos todos com a luz.